Olá! Empréstimos consignados. Perguntas e respostas sobre empréstimos consignados. Na última terça-feira, dia 21, eu fiz um vídeo sobre os empréstimos consignados, do que se trata, como é feito, o que acontece quando entram descontos obrigatórios e eles acabam caindo em razão de eles serem descontos autorizados, certo? Então esse Augusto Leitão Responde de hoje vai exatamente tratar das perguntas que foram feitas sobre esse vídeo de empréstimos consignados e também de uma decisão sobre a suspensão desses empréstimos e o que mais houve nessa semana. Vamos chamar a vinheta? Bem-vindos de volta! Inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um novo Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais e conheça o nosso site augustoleitãoadvocacia.com.br. Hoje vamos tratar aqui de empréstimos consignados e eventualmente uma ou outra pergunta correlata que foi feita no mesmo vídeo. O link do vídeo que estamos tratando está na descrição. Vamos à primeira pergunta. Pergunta número 1. O Exército, o governo e políticos, com certeza, não estão nem um pouco preocupados com as pensionistas, senão não teriam concordado com estas medidas. Então, reclamar para quem? Bom, na verdade, esse foi um projeto de lei que saiu do Palácio do Planalto de uma forma, com uma redação inicial, e ele passou por todo o processo legislativo na Câmara e no Senado. Dentro desse processo legislativo, tanto na Câmara como no Senado, há audiências públicas. Então, foram ouvidos o ministro da Defesa, o comandante de cada força, outros militares e também alguns advogados e juristas. Foram feitas várias emendas, tanto na Câmara e algumas no Senado foram menos emendas, e nem todas as sugestões e propostas apresentadas para aumentar algum adicional, reduzir um pouco a alíquota da contribuição para que não ficasse tão pesado. Várias dessas emendas foram propostas e muitas delas não foram aceitas. Vamos ver a próxima pergunta. Que covardia que fizeram com a gente. O problema não é o desconto, é ter nos pegado de tanta surpresa e um desconto muito alto. Será que eles não pensaram como ficaremos depois? Vão colocar muitas pensionistas no Serasa. Deviam obrigar os bancos a darem um desconto para a gente. Bom, eu entendo a sua preocupação. Na verdade, me solidarizo com essa situação das pensionistas que saíram de 0 para 9,5% e em muitos casos para 12,5% quem tem contribuição extraordinária. Agora, quanto a pedir para que os bancos deixem de contribuir ou afastar o desconto de empréstimos consignados de bancos em razão da contribuição, são descontos diferentes com causas diferentes. O que havia, e vamos comentar ainda no final do vídeo, era a suspensão de descontos de empréstimos consignados em razão da pandemia, mas não em razão da contribuição para a pensão militar. Quanto à pensão militar, há apenas aquela situação que eu falei no vídeo anterior, do empréstimo sair da folha de pagamento e ir para estoque, mas ele não deixa de ser devido. O banco continua podendo cobrar e cobra, manda boleto, liga, faz uma outra forma de cobrança. Vamos para a próxima pergunta. Não entendi sobre a assistência médica das pensionistas, filhas de militares. Perdemos ou não o direito? Bom, as Forças Armadas, Exército, Marinha e mais recentemente a Aeronáutica já vinham reduzindo o rol de pessoas que tinham acesso à assistência médica, sem mexer na lei, sem mexer lá no artigo 50, parágrafo 2º e parágrafo 3º do Estatuto dos Militares. Eles vinham por regulamento reduzindo o acesso aos hospitais. E isso não é legal, porque a portaria não é o meio adequado para fazer isso. O que aconteceu mais recentemente com a Lei 13.954 é que ela reduziu muito o rol de dependentes lá do parágrafo 2º e do parágrafo 3º. O que tem que ver é o caso específico dessa pensionista, se ela é filha, maior, capaz, se é casada, não é casada, tem alguma dependência econômica com o militar ou não, e ver se há a possibilidade de ingressar com uma ação fundada em direito adquirido.
Bom dia, sou pensionista do Exército, tenho um empréstimo com o Banco Pan, renegociei e agora estou pagando R$ 998 até 2025 e meu salário é de R$ 1.655. Eu recebia R$ 504. Com esse desconto, o que eu devo fazer? Bom, a primeira coisa é ver se há a possibilidade de renegociar com o banco, a senhora já fez, não é? E tem que ver se a senhora está recebendo abaixo do mínimo legal, que são os 30%. Se a senhora estiver recebendo ainda um pouco mais de 30%, aí a senhora vai vendo se há a possibilidade de ir quitando e amortizando essas parcelas junto ao banco. Se isso não for feito pela unidade pagadora, há a possibilidade de ingressar judicialmente. Vamos ver a próxima pergunta? Estou recebendo menos de 30%. O que eu faço? Pois é, eu acabei de falar na pergunta anterior. Se a pessoa está recebendo menos do que o mínimo legal, isso não pode, não é possível. Ela deve entrar em contato primeiro com a sua unidade pagadora e ver se eles corrigem isso, tiram algum dos empréstimos consignados, jogam ele para estoque para que seja possível que a pessoa receba pelo menos os 30%, e se isso não for feito, não houver a possibilidade de resolver administrativamente, é eventualmente buscar a via judicial. Vamos ver a próxima pergunta? Bom, senhores, a próxima pergunta é sobre aquilo que eu falei no vídeo anterior sobre o empréstimo cair para estoque, exatamente sobre ele sair da folha de pagamento e ele ser cobrado à parte, ele ser cobrado por boleto ou de uma outra forma pela entidade consignatária. Vamos ver? Realmente foi feito assim. Não descontou o meu consignado. Sou pensionista da aeronáutica, já estava com a margem bem perto do limite e agora não sei o que fazer para pagar o banco, porque sempre foi descontado em folha de pagamento e agora não é mais. Estou sem saber o que fazer, se espero o banco falar comigo ou se entro em contato diretamente com o banco. Bom, apesar de ser um transtorno, buscar a entidade consignatária, falar com o banco, telefonar, encontrar alguém que localize seu contrato, que lhe dê as informações corretas, eu sugiro que a senhora procure o banco para ver a melhor maneira de renegociar isso e adequar as parcelas eventualmente à sua margem ou ver alguma forma que a senhora consiga pagar os boletos em valores menores, em um maior número de parcelas, de modo que a senhora consiga quitar a obrigação. Pergunta número 7. Gostaria que me tirasse uma dúvida. O 1,5% por ser filha não seria do total do pagamento? Pois eu e minha irmã recebemos o imposto de renda e ele é dividido 13,5% para cada uma. Sendo assim, não teria que ser esse o mesmo raciocínio? Bom, vamos lá. Primeiro, as filhas maiores e capazes, elas descontam 3%. Dentro desse raciocínio, se são apenas duas pensionistas, poderia ser 3% sobre os 100% da pensão, e da forma que ela está apresentando aqui, ficaria metade disso com uma das irmãs e metade disso com a outra das irmãs. Só que, na verdade, os contra-cheques das Forças Armadas apresentam isso normalmente de uma outra forma. Eles colocam lá, cota, 50%, contribuição extraordinária, 3% sobre os 50%, 9,5% sobre os 50%. Eles apresentam normalmente dessa forma. Vamos ver se eu entendi a pergunta e se eu conseguir responder. Boa tarde, doutor Augusto Leitão. Sou pensionista, viúva. A aeronáutica não está incluindo o meu 1,5% nos descontos da pensão. Meu esposo contribuiu com um adicional de 1,5% até a morte dele. Eu tenho que ir lá na unidade pagadora para autorizar esse desconto de 1,5% ou ele já deveria vir automático? Eles só estão descontando os 9,5%. Inclusive, já reclamei com eles no mês de março. Pode me informar o correto? Vamos lá. Esse desconto deveria ser automático. Não deveria haver a necessidade da senhora de se dirigir à sua unidade pagadora e autorizar esse desconto, porque ele está previsto na Lei 13.954. Se a senhora tem certeza que o seu marido descontou 1,5% até seu falecimento, aquelas pensionistas militares que descontaram 1,5% devem contribuir com 1,5% a título de contribuição extraordinária, exceto se elas forem filhas maiores e capazes, que aí elas contribuirão com 3% e não com esse 1,5%. Se a aeronáutica não descontou, a senhora deveria se dirigir à sua unidade pagadora, na verdade, provavelmente a PIPAR, e ver o que está havendo e se há a possibilidade deles corrigirem isso para a próxima folha de pagamento. Vamos para a próxima pergunta? Amigo, bom dia. Se eu não tenho como pagar o boleto, como faria?
Bom, eu entendo que a senhora deva procurar o banco, a entidade consignatária, para renegociar e readequar as parcelas, de forma que a senhora consiga pagar e consiga quitar a sua obrigação. Vamos para a próxima pergunta. Gostaria de saber se tem como entrar na justiça por perda líquida. Bom, eu fiz um vídeo sobre VPNI, que é uma das possibilidades de evitar a perda líquida, e fiz também um vídeo sobre perda líquida. Eu vou deixar os dois links aqui na descrição desse vídeo. Vamos à próxima pergunta. Pergunta número 11. Afinal, fiquei sabendo que iriam suspender 3 meses de desconto de empréstimos consignados por causa dessa pandemia. Isso procede? Doutor Augusto, seria um milagre isso. Esses 3 meses suspensos, voltando a receber a pensão sem descontos, já que fomos tão prejudicados. Isso seria o mínimo. Aí eu vou colocar aqui outras 2 perguntas que têm relação com essa e vamos responder tudo de uma vez só ao final. Eu também sou pensionista do Exército, tenho empréstimos consignados e gostaria de saber se isso é verdade sobre esse cancelamento por conta da pandemia. Aí tem um comentário ainda sobre isso. Imagina se o governo vai fazer essa bondade. Isso é só com o INSS mesmo. Bom, sobre isso, há 2 frentes que estão acontecendo. Uma são 2 projetos de leis que estão tramitando no Congresso Nacional e outra, mais concreta e mais próxima, que até aconteceu essa semana, é uma ação popular contra o Banco Central que determina que os bancos suspendam esses descontos de empréstimos consignados. Essa ação tramita na 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e saiu uma decisão na segunda-feira, agora, dia 20, determinando essa suspensão. E já na quarta-feira, essa decisão foi derrubada, houve uma suspensão dessa primeira decisão. Saiu uma decisão dia 22, na quarta-feira, e ela foi suspensa. Eu vou fazer um vídeo aqui trazendo as 2 decisões na próxima segunda-feira, mas eu já adianto que essa decisão não mencionava militares nem suas pensionistas. Não esqueçam do vídeo, então, na próxima segunda-feira, sobre as decisões que trataram disso. Mais uma vez, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais e conheça nosso site, augustoleitãoadvocacia.com.br. Um grande abraço, fique em casa.